Muitas vezes eu encontro muitas pessoas dizendo que são cristãos, que se converteram, aceitaram Jesus, e é uma bênção, amém, querido? Amém. Se batizaram, estão ali na igreja. Só que, pasme, querido, uma grande multidão que está dentro da igreja ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. Não basta simplesmente ouvir falar. Não basta simplesmente sentir arrepios. Ou ter qualquer tipo de sentimento, no sentido de que você às vezes está no meio de um mover tremendo de Deus e você começa a chorar. Um encontro com o Senhor Jesus, querido, é muito mais do que isso. Um encontro com o Senhor Jesus, querido, é você dar de cara com aquele que é o autor da vida. É você dar de cara com aquele que pode todas as coisas. Que nada é impossível para ele. É aquele que quando você dá de cara com ele, você na hora reconhece que você não é absolutamente nada. Você repara, querido, porque o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, o que acontece é que ele já tinha escutado falar de Jesus e da sua fama. Tanto é que ele perseguia aqueles que pregavam o evangelho do reino. Sim ou não? Amém? Só que preste atenção, querido. Uma certa ocasião esse homem está indo perseguir outros cristãos com carta de recomendações e tudo, querido. Toda autorização possível e imaginável. Paulo, na verdade, tinha nas mãos para poder fazer o que quisesse. Prender, matar, fazer o que quisesse, bem entendesse. A caminho de Damasco, querido, esse homem dá de cara com Jesus. Amém. Preste atenção que um perseguidor da igreja passou a se juntar e a pregar a mesma coisa que a igreja pregava. Um assassino, querido, que era Saulo, Deus muda o nome dele, ele se chama agora Paulo, e ele agora passa a resgatar, a ressuscitar aqueles que estão mortos e perdidos no império das trevas. Você está conseguindo entender, amado? Amém. Amém? Então presta atenção, porque um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus muda a história, querido. Se você ainda não teve, amado, eu tenho uma notícia para começar essa pregação. Se você ainda não tem a tua vida mudada, se você ainda não tomou esse impacto de você reconhecer que verdadeiramente você e eu como ser humano não somos absolutamente nada diante de Deus, você ainda não teve esse encontro com Jesus. Se a tua vida continua, querido, a mesma de alguns anos atrás, você simplesmente mudou um fruto ou outro, você ainda não teve um encontro com Jesus. Presta bem atenção. Vai começando a receber aqui, porque Deus vai querer falar muito com você nessa noite. Amém. Eu creio que Ele vai falar com cada um de nós. Não é porque eu estou pregando que Ele vai deixar de falar comigo. Você está conseguindo entender, querido? Porque quem está pregando não está pregando porque simplesmente é uma responsabilidade a mais. Eu sou um servo de Deus como você também é. Amém? Amém. E o que acontece é que o peso que há sobre você está sobre mim. De não obedecer a palavra. Simplesmente é uma responsabilidade a mais. Eu vou ser mais cobrado. Porque eu estou pregando aqui na frente. É como se eu estivesse liderando, conduzindo aqueles que estão conosco. Amém, queridos? Amém. Mas preste atenção. Porque Deus quer falar com cada um de nós nessa noite. Amém, amados? Amém. Então o título da mensagem de hoje é uma pergunta. Onde está Cristo? Hã? Não, onde está Cristo? Amém? Glória a Deus. Amém. Então, amados, a pergunta, na verdade, é onde está Cristo? O versículo base, querido, se encontra em Lucas,
2, o versículo 49, que diz: respondeu-lhes ele: por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Isso aqui a gente vai entender um pouco mais lá na frente. Mas eu já quero para que você comece a entender aqui que essa parte aqui é um momento onde Jesus tinha 12 anos de idade. E a gente vai entender o porquê que ele falou isso lá na frente. Mas o que eu quero começar dizendo a vocês é que, por causa da queda do homem, porque o homem um dia se desconectou de Deus, o que começou a acontecer foi que o homem começou a ter um vazio na sua vida, na sua alma, no seu coração. Agora, pasme. O mundo materialista, do jeito que é, começou a procurar Cristo no mundo material. Preste bem atenção, querido. A humanidade inteira vive nesse mundo materialista. E o que acontece é que começamos a atuar, querido, como se o mais importante de tudo é o que eu tenho. Tanto é que a sociedade começa a impor e a mostrar o seguinte: você vale o quanto você tem. A Bíblia fala completamente ao contrário. A Bíblia fala que você tem que ser, para que depois você possa fazer. Você tem que ser. E quando você é reconhecido, porque Deus assim te exalta. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Deus faz a tua fama. Por causa disso, querido, por causa dessas coisas materiais, o que acontece é que o ser humano começou a trocar, querida, uma vida mais do que vencedora, uma vida mais do que vitoriosa, começou a trocar, querido, uma vida abundante da presença de Deus por uma outra vida, querido, onde nós somos reconhecidos como infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. E ainda, amado, que tenhamos riquezas enormes aos olhos dos que estão ao nosso redor. Olha só. O ser humano, querido, ele pega uma vida vitoriosa, mais do que vencedora, que Cristo tem para nós, que Deus tem para nós, amém, querido? Amém. E ele troca para ser um miserável, mesmo que tenha muito dinheiro no bolso. Mesmo, querido, que seja um Bill Gates da vida. Pastor, me mostra isso aí, porque eu não sei onde é que está isso na Bíblia. Olha o que diz Apocalipse 3,17, querido. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Agora olha só, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Presta atenção, querido. A palavra aqui em Apocalipse está falando de alguém que tem muito, uma condição financeira maravilhosa, tem tudo o que quer e bem entende no mundo material, acha que é o bambambam e que não precisa de mais ninguém. E aos olhos de Deus, Deus olha para essa pessoa, e essa pessoa ela é pobre, ela é miserável, ela é cega, e ela está completamente despida. Agora, para que você entenda, presta atenção, porque quando você vai ver na tradução, quando você vai ver, mano, quando a Bíblia aqui em Apocalipse diz que a pessoa aqui, no caso, é infeliz, a palavra aqui para isso aqui é talaiporos. Repita isso. Talaiporos. Olha só. Sabe o que quer dizer talaiporos, querido? Significa aflito, desgraçado. Ou seja, uma pessoa que não tem favor nenhum, desgraçado, uma pessoa que não tem graça. Presta atenção, querido.
Quando a palavra diz que nós somos pobres, quando nós agimos, colocamos nossos olhos no mundo material, achando que somos alguém pelo que temos, a palavra nos chama, nos diz que nós somos pobres, e a palavra para a tradução de pobres é pitochos. Repita isso. Pitocho, na verdade, querido, quando você vai traduzir ao pé da letra, é muito mais do que pobre. É uma condição, querido, de mendigo. Não é só pobre. É alguém que absolutamente não tem nada. Você está conseguindo entender, querido? O que a palavra está trazendo? Quando a palavra diz que nós somos cegos, está falando da cegueira mental. Por quê? Porque os olhos do coração, querido, ainda estão com aquele véu que Moisés usava no Velho Testamento e que no Novo Testamento Paulo diz que esses mesmos continuam, querido, quando vão ler a palavra com véu. Por quê? Estão cegos, não conseguem ver a verdade, querido. A palavra é dita e ele não consegue entender nada. E quando a palavra diz no versículo, amado, que nós estamos na verdade nus, essa palavra é gumnos. Repita isso. Gumnos quer dizer, querido, sem proteção, ou seja, completamente exposto. Uma presa fácil. Então presta atenção, querido, que se nós formos traduzir esse versículo, seria assim: pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és aflito, desgraçado, que a tua condição é de mendigo, que você está cego mentalmente e você está completamente despido, exposto. Ou seja, o diabo faz o que quer, nem tempo. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Presta atenção, amado, porque eu vou chamar agora para vocês para viajarem numa história da Bíblia que fala de uma mulher que a Bíblia diz que essa mulher foi agraciada. Não é desgraçada. Ela foi agraciada. E que num certo momento, querido, essa graça aí parece que se perdeu. O nome dessa mulher é Maria. E o que acontece, querido, é que Maria foi escolhida por Deus. No meio de uma população, no meio de um povo corrupto, Deus olha e vê em Maria um coração, querido, disposto a obedecer. Você está entendendo? Não tem nada a ver com Maria. Viu, amado? Aqui ninguém está trazendo práticas de adoração a essa mulher. Essa mulher foi uma mulher de Deus. Ela mesma declara na sua palavra que ela precisava de um Salvador. Ela mesma declara na palavra de Deus. Então presta atenção, querido. Mas essa mulher, assim como eu e você hoje fomos escolhidos para fazer história nesse lugar, ela foi escolhida naquela época. Você está entendendo? Amém. Só que a história dela é um pouco complicada. Porque ela vivia no meio de uma sociedade, querido, que existiam leis e as pessoas estavam completamente cegas com relação às coisas de Deus. Portanto, jamais poderiam entender o que se passou com Maria. Presta atenção, amado. Lucas 1, versículo 28 e 29 diz: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa salvação. Então, querido, Maria recebe a visita de um anjo.
um anjo aparece. E ele já entra falando assim: querido, se alegre, querida. Se alegre, porque no meio de uma população, no meio de um povo inteiro, Deus te escolheu. Mas não tem a ver com você. É um favor de Deus que você não merece, mas Ele está te dando. Amém, queridos? Amém. Daí vem a palavra graça, nós temos aprendido isso, amém? Amém. Então presta atenção, querido, porque o que acontece com essa mulher, o que esse anjo começa a falar com ela, o que vai acontecer daqui para frente, o que acontece é que isso meio, a princípio, causa um impacto, mas esses impactos meio que se perdem no meio da história. O que deveria ser entendido, parece que foi a princípio e depois parece que se perdeu. Porque presta atenção, Maria ela toma o primeiro impacto. Em Lucas 1, versículo 31 em diante diz assim: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado filho de quem, querido? Não escutei. Altíssimo. Filho de quem? Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Pronto. Está vendo, meu amado, o que acontece com os olhos humanos? Quando não se tem olhos espirituais, que você não consegue receber aquilo que Deus está falando. Deus fala, eu vou fazer. Aí você fala assim: ah, peraí, isso é impossível. Porque eu não sou casado, nunca me deitei com homem nenhum. Presta atenção, querido. Olhos espirituais. Para ter olhos espirituais, para ver como Deus vê, eu tenho que me aproximar dele. Eu tenho que mudar de posição. Sabe como é, querido? Eu tenho que ir. Vamos supor, eu estou aqui no púlpito e vocês estão aí olhando para mim, não é verdade? Pronto. Para vocês verem o que eu estou vendo, vocês têm que vir aqui para o meu lado. Enquanto, querido, você estiver à distância, mesmo que seja olhando para Deus lá na frente, você nunca vai conseguir ver o que Deus está vendo. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém? Então presta atenção, versículo 35, e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, ou seja, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de quem? Deus. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amado, esse foi o primeiro impacto de Maria. O primeiro impacto dela foi que o anjo se aproxima, ela fica meio assustada. Ele lança uma palavra, fala assim: você vai dar luz a um filho, e esse filho, deixa eu te falar uma coisa, ele não é seu. Você vai ser simplesmente um vaso usado por Deus, para que ele venha ao mundo. Mas esse filho é o filho de Deus, ele é o filho do Altíssimo. Você vai dar luz, você vai ser um canal, você vai ser, querido, um vaso usado por Deus. Amém? Amém. E ela recebe essa palavra, querido, ela se alegra e ela diz: que se cumpre em mim segundo a tua palavra. Amém, igreja? Amém. Aí vem o segundo impacto. Porque eu não sei se você sabe, aconteceu, se cumpriu isso aqui. Ela dá luz a um filho. No meio de uma geração, querido, como eu falei anteriormente, cega. O marido dela, que estava para ser marido dela, que foi logo em seguida, que é José. O que acontece é que o anjo tem que vir para falar com José, querido. O que está acontecendo? O negócio deu uma balançada, sabe? Estava arriscado aí o pessoal queria tacar pedra, apedrejar Maria e matá-la.
Por quê? Porque se ela falasse que foi o Espírito Santo, ninguém acreditaria. Você está entendendo? Mas por que, pastor, que não acreditaria? Cegueira espiritual, querido. Quando a pessoa está cega espiritualmente, ela não consegue enxergar e ver as coisas de Deus. Tudo dela é no mundo material. Você está entendendo? Para alguém nascer, tem que ter um homem ou uma mulher, eles têm que ter relações, entendeu? E aquela coisa toda, e vai ovular, e tem o espermatozoide, e eles se unem, e aquela coisa toda, e pronto. Não estou aqui para dar aula de biologia, pelo amor de Deus, né? Mas é só para que vocês entendam que no mundo material isso acontece. No mundo de Deus não acontece assim não, querido. Deus cria o mundo inteiro, querido. Tudo que há na terra foi Deus que criou. Após ter criado tudo, Deus olha e fala assim, está faltando alguma coisa. Eu tenho que botar um filho aqui, peraí. E ele faz Adão. Quem foi que concebeu Adão, querido? E quem foi que concebeu Eva? A sabedoria de Deus, igreja, é loucura para os homens. É loucura. Jesus, quando veio, falou assim: o meu reino não pertence a esse mundo. Não tem nada a ver com esse mundo material. A palavra diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida. Querido, não tem nada a ver com isso aqui. Não tem nada a ver, amados, com essa coisa material que a gente vê no mundo. Não tem nada a ver com o rumo que as igrejas estão seguindo nesse momento. Muitas. Tem os remanescentes aí, querido, ao redor da terra, que estão se levantando pregando o verdadeiro evangelho, que estão se levantando falando a verdade. Tem outros que continuam, querido, ainda no curso desse mundo. Se dizem igreja, mas continuam no curso desse mundo. Por que, pastor? Estão presas ao mundo material. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. E o que acontece, amado, é que Jesus cresceu. A palavra diz que ele crescia em estatura diante dos homens e diante de Deus. E ele foi crescendo. E presta atenção, porque antes desse crescimento, o que acontece é que naquela época, na religião judaica, o que aconteceria quando a criança nascia? Sabe o que acontecia? Ela tinha que ser circuncidada. Você está entendendo? Amém? Amém? Jesus vai ser levado para ser circuncidado. Quem fazia isso na época era o sacerdote. E existia um sacerdote na época, querido, de Jesus, chamado Simeão. E Deus usa a boca desse homem para confirmar no coração de Maria e de José o que o anjo já havia dito. E olha só, querido, o que é que diz em Lucas 2, o versículo 28 em diante. Ele, na verdade Simeão, então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Presta atenção, querido. Quando Jesus é colocado nos braços do sacerdote, o sacerdote teve visão espiritual. E ele viu diante de quem ele estava. Ele fala assim: Senhor, você pode me levar, agora eu já estou... Pode me levar, porque eu já vi o que eu tinha que ver. Eu já vi que o Redentor veio. Aquele que vai ser luz para esse mundo chegou. E os meus olhos contemplaram isso. E Maria e José, escutando, se alegraram com isso. Se maravilharam com isso. Qual é o pai e a mãe que não gostaria de escutar, querido, uma palavra profética
dessa assim maravilhosa sobre a vida do seu filho, não é verdade? Se alegra. Mas o ser humano, ele tem um negócio tremendo, sabe, querido? Com o decorrer do tempo ele se esquece. O interessante é que ele só se esquece das coisas boas. As coisas ruins ele não esquece. O que Deus falou, ele não persevera. Por quê? Porque aos olhos humanos as condições não estão cooperando para. Então eu esqueço da promessa. Querido, pelo amor de Deus. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém? Então presta atenção, querido. Porque, como eu estava falando anteriormente, Jesus não ficou só como uma criança. Ele foi crescendo. Ele foi crescendo. Aos 12 anos de idade, quando Jesus tinha 12 anos de idade, o que acontece é que, como de costume, José e Maria, que eram seus pais terrenos, o que aconteceu é que ele foi com o povo para o templo, não é verdade? Oferecer o sacrifício, fazer o que tinha que fazer, as coisas que tem que fazer, não vou entrar em detalhes agora. Mas o importante é que após fazerem tudo, eles viraram as costas e foram embora junto com o povo. E você não sabe o que acontece. Eles esqueceram Jesus. Aí você fala assim, pastor, o que tem a ver Maria e José, irresponsáveis, ainda chama de irresponsável, esquecerem um filho para trás, com a palavra de hoje, que é onde está Cristo? Tudo. Às vezes, sabe, querido, a gente se pega tão atarefado com as coisas. E eu sigo a minha caminhada no meu mundo material, no meu trabalho, nos meus afazeres. E eu esqueço Jesus em algum ponto da minha vida. Não tinha papéis, Jesus estava do meu lado todo dia, eu estava todo dia do lado dele. Deus me deu papéis. Agora Jesus ficou lá atrás. Não tinha trabalho. Eu estava colado nos pés de Jesus. Recebi um trabalho. Jesus ficou lá atrás. Esquecido. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Pastores que começam a igreja e a caminhada bem aos pés de Jesus. Com o tempo, a ganância, os olhos postos no dinheiro, que a igreja começa a crescer, sabe, querido? Ele começa a ver aquele montante de dízimo e oferta entrar. Os olhos dele chegam a fazer aquele cifrãozinho, sabe? Tiquinho, tiquinho. Como é que é? Aí ele esquece Jesus lá atrás. Aí onde havia a presença de Deus, agora já não há mais. Então ele tem que fazer das tripas coração para o povo sentir alguma coisa. Aí ele começa a botar, querido, instala no meio das cadeiras, no meio da almofada da cadeira, ele bota um dispositivo. Aí quando ele bate no púlpito, né, ele automaticamente aperta um botão, aciona, a pessoa toma um choque na cadeira. Aí fala assim, irmão, seu Espírito Santo. Que Espírito Santo? Porque você tomou um choque aí. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Olha só, querido. Porque acontece um sinal no meio do caminho, com todas as palavras que José e Maria receberam do anjo. Logo em seguida, quando foram circuncidar, receberam do sacerdote. E o que acontece com 12 anos, quando acontece essa situação? Algo acontece como um sinal para Maria e José, para que eles não se esqueçam. E sabe o que acontece com Maria e José? Você vai ver o que acontece, porque a palavra diz que eles não entenderam. Preste bem atenção, querido. Lucas 2, 42 em diante diz assim: e tendo já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Versículo 44.
Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam aonde, querido? No templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. E todos os que o ouviam admiravam. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse, olha a resposta de Jesus: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Presta atenção, querido. Porque nós lemos lá atrás que o anjo tinha dito a ela, a Maria, que ele ia ser filho de quem, querido? Deus. Rapaz. Ela chega aqui, eu e o teu pai estávamos à tua procura. Ok. Aí Jesus dá uma resposta. Fala assim: deixa eu lembrar para vocês o propósito pelo qual eu vim, e de quem realmente eu sou filho, e do que eu realmente tenho que tratar. E Jesus dá a resposta a eles. Eles não entenderam. Sabe por quê, querido? A visão deles estava desfocada. Saíram do foco. Sabe, querido? Quando nós perdemos o foco, amado, nós conseguimos somente enxergar aquilo que está na nossa frente. A gente não consegue ver além. Você perdeu a visão espiritual, querido, acabou. Você não consegue ver nem entender nada mais além do que o mundo material. Tudo que é de Deus você não vai conseguir entender, querido. Presta atenção, amado. Você sabe por que eles se esqueceram de Jesus? Eles se esqueceram de Jesus, que no meio de um evento religioso, no início dessa sequência de versículos, vai dizendo que eles haviam ido lá a uma festa como era de costume, não é verdade? Então presta atenção, no meio de um evento religioso eles perderam Jesus. Hoje em dia, querido, Jesus está sendo perdido e deixado para trás no meio de eventos religiosos, onde supostamente ele deveria ser o centro. Cultos, queridos, que são feitos para homens, para agradar homens e não para agradar Deus. Presta atenção. Você vem ao culto, querido, Deus fala com você. Em vez de você se alegrar, você sai murmurando e reclamando, falando assim: o pastor me expôs. Como se o pastor soubesse, às vezes, sabe? Coitado, o pastor muitas vezes não sabe nem de nada. Deus trouxe aquilo ali porque Deus queria falar com você específico. Deus te ama tanto que queria abrir os teus olhos. Sabe o que você fez com eles? Meteu o véu. Você meteu um tapa-olho duplo. Sabe, querido? Para não enxergar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Então, olha só. A outra coisa é que eles perderam, amado, muito tempo até perceberem que Jesus, amado, não estava com eles. Hoje em dia o que você mais vê é isso. Igrejas, querido, com não sei quantos anos de ministério,
E agora que estão começando a enxergar que Jesus ficou atrás, querido. Presta atenção. Como é que eles perceberam, pastor? Perceberam, querido, porque começaram a ver que não é o evangelho do reino que está sendo pregado. Começaram a perceber, querido, que era muito movimento, mas mover de Deus não tinha mais. Tem muita gente, querido, pulando de galho em galho. Tem muita gente atrás de movimento. Presta atenção, querido. Você quer mover de Deus, amém? Amém. Começa na tua vida. Amém. Começa na tua vida, começa na tua casa. Você, querido, com a presença de Deus na tua vida, é que leva o mover de Deus onde você entra. Amém. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Presta atenção, amado. O que a gente tem visto hoje é o contrário. Eu vou atrás do mover. Que aí, onde está o mover, através do mover eu acho Deus. Amado, você tem que achar Jesus primeiro. O mover é consequência de uma vida de relacionamento com Ele. Amém. Você está entendendo, querido? Amém? Amém? Outra coisa, querido, é que eles começaram a procurar no lugar errado. A palavra, a sequência de versículos vem dizendo que eles começaram a procurar no meio dos parentes. Que parentes, querido? Havia sido dada uma palavra lá atrás, que ele seria filho do Altíssimo, que ele seria, segundo o sacerdote falou, luz, que ia iluminar essa terra, querido. E eles começam a procurar no meio dos parentes. Presta atenção, querido. Tem gente que ao invés de buscar Jesus, ele tem que buscar, começa a buscar Jesus nas coisas, começa a querer buscar Jesus no ter muito dinheiro. Já escutei isso aqui, viu, querido? Aqui em Londres, já está isso aqui. Que homem de Deus ou mulher de Deus, para ser homem de Deus ou mulher de Deus, tem que ter muito dinheiro, senão não é não. Eu não vi isso em parte nenhuma da Bíblia. Mas isso é pregado aí, querido. Fazendo sabe o que com as vidas? Pisando na cabeça dele. Sabe por quê? Porque a pessoa que não consegue alcançar o padrão financeiro, querido, começa a ficar desiludido. Aí começa a pensar, acho que Deus não me ama. E aí, querido, começa a morrer e começa a se afastar de Deus. Meu amado, você pode correr para onde você quiser. Sabe onde é que você vai achar Jesus, querido? Você tem ideia? Você vai achar Jesus numa coisa chamada Palavra de Deus. Você vai achar Jesus, sabe aonde, querido? A Bíblia diz que nós somos o quê? Templos de quê? Jesus amado, olha que coisa, né? Quer achar Jesus, amém? Amém? Amém. Tem que se aproximar de quem é a igreja. Tem gente que não se aproxima de igreja, sabe por quê? De quem é a igreja, sabe por quê? Porque vai escutar o que Deus quer dizer, não vai escutar o que Ele quer escutar. Aí não se aproxima. Por quê? Porque esses que andam atrás de movimento, querido, não de mover de Deus, eles andam atrás de uma palavra, eles não andam atrás de uma palavra profética, eles andam atrás de uma profetada. Sabe como é que é? Uma palavra lançada ao vento, que não foi dita por Deus. Eis que Deus vai te fazer um homem bem sucedido, cheio de dinheiro. Pelo amor de Deus, querido. Se Deus quiser que você tenha muito dinheiro, você vai ter e acabou. Isso para Deus não é nada. Mas isso para Deus não é importante, não é necessário, não é nada, querido. Importante para Ele é ter a tua vida no altar dele. É ter a tua vida prostrada diante de Deus. Você está entendendo, igreja? Amém, amém, queridos? Então, amado, procurando em lugar errado. Sabe o que eles tiveram que fazer? Para achar Jesus, querido? O caminho de volta. Olha que coisa. Você já escutou isso aqui? Amém. Que o arrependimento, você tem que fazer o quê? Olha só que coisa, não é verdade? Fizeram o caminho de volta.
Só que mesmo o caminho de volta, querido, eles foram andando por caminhos que não eram muito bons não, sabe? Foram batendo em lugares que não eram muito legal. Presta atenção, igreja. Humanamente falando, eles procuraram Jesus onde supostamente haveria a maior probabilidade de achá-lo. Quando você mora com familiares ao teu redor, e você e o seu filho fala assim, eu vou ali fora brincar um pouco, e você chega da janela e não vê, a primeira coisa que você vai fazer é procurar na casa dos parentes que estão ao redor. Sim ou não? Não é verdade? Então presta atenção, porque a princípio aqui, eles foram procurando em lugares que possivelmente deveria encontrá-lo, humanamente falando. Humanamente falando, sabe onde é que... Sabe o que é que o mundo aí fora diz? Onde é que você vai achar Jesus? Você tem que ir para dentro de um templo. Sabe? Qualquer templo que você for entrar, você vai achar Jesus. Então, possivelmente, as pessoas, quando vão procurar Jesus, elas vão para dentro de uma igreja, prédio. Você está entendendo, querido? E entra na primeira que tiver na frente. E pasme, ela sai dali convicta que achou Jesus. E na verdade, ela não teve um encontro com Jesus. Porque ali ela não consegue encontrá-lo. Sabe o que acontece com José e Maria, querido? Sabe como é que eles acham Jesus? Eles encontraram Jesus por acaso no templo. Não foi porque eles achavam que ele estaria lá. Foi por acaso. Você vê que é por acaso porque eles vieram procurando em outros lugares primeiro. Presta atenção, igreja. Onde ele estava ali, na verdade, onde ele sempre está cuidando dos negócios do Pai. É no meio da igreja, é onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu ali estarei no meio deles. Eles não procuraram o lugar certo. E foram procurar um lugar e acharam Jesus dentro do templo por acaso. Por acaso. Quando a gente vê no versículo 46, que diz que o acharam, para que você tenha certeza, essa palavra, querido, no grego é eurisco. Repita isso. Eurisco quer dizer encontrar por acaso. Então veja que eles iam procurando, e resolveram passaram pelo tempo, olhar ali, rapaz, Jesus ali, ó. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Chegam de diante de Jesus e fazem uma pergunta, humanamente falando, lógica. Lógica, querido. Numa situação como aquela. Não é verdade? Porém, amado, uma pergunta também de quem se havia esquecido o propósito pelo qual Jesus veio. O anjo já tinha falado. O sacerdote confirmou. Eles chegam, acham por acaso Jesus no templo. E ainda não entendem o que Jesus fala. Sabe por quê, querido? Porque, na verdade, quando a cegueira espiritual aparece, o que acontece é que você não consegue escutar, não consegue entender, porque Jesus, quando ele responde espiritualmente, identificando a sua verdadeira e eterna filiação. Eles não entendem. Eles não conseguem, querido, entender. Está completamente coberta a visão deles. Você está conseguindo entender, querido? Então eles não tinham como compreender. Terceiro impacto que eles tiveram. Então presta atenção, para que você lembre.
Primeiro impacto, na verdade, o que acontece com eles é que o anjo aparece e dá a palavra. Amém, queridos? Amém. A segunda coisa, o sacerdote confirma. Amém? Amém. Nesse segundo impacto aí que eles recebem, que o sacerdote confirmou, aos 12 anos de idade, Jesus lembra a eles o propósito deles. Amém? Amém. Pronto. E aí, querido, vem o terceiro sinal. Sabe qual é o terceiro sinal? A cruz. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Querido, presta atenção. Alguém que recebe uma palavra que essa pessoa veio ao mundo e ela vai ser sal da terra, luz para esse mundo, que vai ser o rei dos reis, que vai ocupar o trono de Davi, e é aquele que é o filho do Altíssimo. E quando chega num certo momento, ele é morto, crucificado. Aos olhos humanos, querido, é assim. Como é que uma pessoa que veio para fazer diferença morre? Sabe como, querido? Você quer entender, amém? Amém. Preste bem atenção, porque eu já vou começar com a parte prática da coisa. Quero começar dizendo, amado, que não há como encontrar Jesus, não há como encontrar Jesus se não passarmos pela cruz. Para eles não tinha sentido nenhum, mas Jesus ali, querido, estava levando sobre ele a enfermidade, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus naquele momento. E ele recebe sobre ele, querido, o pecado de toda a humanidade. Você está entendendo, querido? Amém. Naquele momento o que ele estava fazendo era o seguinte: ele estava fazendo nova todas as coisas. Ali estava acontecendo um marco, uma nova aliança agora estava começando com Deus e o seu povo. Amém, queridos? Então presta atenção, primeira coisa que você tem que entender é que para ter encontro com Jesus, para você encontrar com Jesus, querido, você tem que ir para a cruz. Amém. Você tem que matar o teu eu, querido. Eu tenho que matar o meu eu. Amém, Senhor. Se eu não matar a minha carne, se eu não matar a minha vontade, se eu não matar, querido, todo o meu ser, e deixar que Jesus entre e reine, eu não vou conseguir ter um encontro com Ele. Você está entendendo, amado? Amém? Romanos 6, versículos 5 e 6 diz: se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi o que, querido? Não escutei. Mais uma vez, crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Querido, presta atenção. Para ter um encontro com o Senhor Jesus, para você encontrar Jesus, você tem que abandonar as velhas práticas, querido, do velho homem. Amém. O que tem que acontecer, amado, é que tem que acontecer metanoia. Tem que ter mudança de mentalidade. Tem que ter mudança no meu caráter, para que haja mudança nas minhas atitudes. Sem isso, querido, não há encontro com Jesus. Presta atenção. Como eu falei anteriormente de Paulo, quando ele dá de cara com Jesus, ele abandona todas as práticas. E você vai ver Paulo lá na frente dizendo que tudo aquilo que o mundo, querido, olha e acha maravilhoso, ele deu como perda para que ele pudesse ganhar a Cristo. Você está entendendo, querido? Amém, amados? Amém. Amado, o que tem acontecido é que o povo hoje, querido, tem posto Jesus lá atrás, tem esquecido Jesus lá atrás. Primeiro vem meu trabalho, primeiro vem minhas coisas, primeiro vem eu. E Jesus é quando sobra tempo. Presta atenção, querido. E ainda mentem para si mesmo falando assim: eu sou cristão. Que cristão, querido? Pelo amor de Deus. Pode me dizer tudo, menos isso.
Uma pessoa que não anda com Deus, pelo amor de Deus, querido, que vive na prática do pecado, vive vivendo a vida do jeito que quer e bem entende. Isso não é uma vida com Deus, querido. Isso nunca teve um encontro com Jesus. Nunca. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém. Presta atenção, amado, como eu falei anteriormente, a sua igreja, ou seja, a igreja do Senhor Jesus, é onde hoje se manifesta a presença de Deus. É onde se manifesta a presença de Deus, é dentro da igreja. São igreja que não tem nada a ver com o templo, não tem nada a ver com paredes. Presta atenção. Você vai ver, querido, os discípulos na época da igreja de Atos se reuniam nas casas. Hoje em dia, por causa do curso desse mundo, se você faz um culto, querido, dentro de uma casa, tem gente que sai falando mal. Estou falando isso por experiência própria, querido. Já passei isso por aqui. Já passei por isso aqui. Quando ainda não tínhamos culto aqui, tínhamos os GEs nas casas, onde a igreja ia se proliferando, ia crescendo, ia caminhando, ia recebendo, ia aprendendo. Recebemos visitas de algumas pessoas que nunca mais voltaram. Foram tocadas por Deus, viu, querido? E não voltaram. Aí você pergunta, por que, pastor? Porque a igreja era dentro de uma casa. Está vendo onde é que ela está procurando Jesus? Não tem nada a ver com essa parede, essas paredes de tijolos aqui em volta da gente, não. Não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com a presença de Deus. Como é que Deus vai caber dentro de um lugar desse, querido? É verdade. A palavra diz que Ele está sentado no mais alto e sublime trono, e que a terra é o estrado dos seus pés. Quem é que pode construir uma casa para Deus, num Deus desse tamanho, querido? Mas a presença dEle entra onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali no nome dEle. Amém. Onde 2 ou 3 estiverem ali, querido, mortos para esse mundo, mortos para as práticas pecaminosas, mas vivos para Deus. Aí Deus se manifesta. Você está entendendo, querido? No meio desses você vai encontrar Jesus. Olha o que diz Efésios 3, o versículo 10 e 11. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, olha o veículo, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. O canal é a igreja. O canal é a igreja, pessoas. Não tem nada a ver, querido, com o templo. Você é templo do Espírito Santo, querido. Onde você entra, meu amado, a presença de Deus tem que entrar junto com você. Amém. E onde você entra, o mover de Deus tem que entrar junto com você. Você não vai atrás do mover. O mover é que te segue, querido. Amém. Porque o mover vem de Deus. E se você está cheio da presença de Deus, amado, onde você entra, você incendeia o lugar. Amém. Você está entendendo, querido? Amém? Amém. É nesse local que as pessoas encontram Jesus. Mas o mundo está cego, querido. Não consegue ver isso. E Deus está querendo usar você e eu. Amém. Para fazermos esse trabalho. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Presta atenção, querido. Porque a sua palavra e o seu Espírito Santo habita dentro do seu povo. Nós somos o corpo de Cristo, viu, querido? Amém. Aí você fala assim, pastor, você falou aí de encontrar Jesus. Agora você está falando aí de palavra, de Espírito Santo. Há uma trindade, viu, querido? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a palavra diz que eles são um só. Tamanha intimidade entre eles. Os dois seguindo para o mesmo propósito, a mesma direção. Ok, pastor, e o que tem a ver a palavra? A palavra de Deus diz que no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E que essa palavra, esse verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito
do Pai. Então presta atenção, aquilo que eu falei no princípio. Você acha Jesus naqueles que são igreja? Porque é onde está sendo ministrada a palavra de Deus. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Amém, igreja? Então presta atenção o que diz 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Querido, presta atenção, igreja. Se nós quisermos um verdadeiro encontro com Jesus, um verdadeiro encontro, se nós queremos verdadeiramente nos encontrar, querido, com o Senhor, e compreender o que Ele nos fala, nós precisamos definitivamente desistir de procurar onde Ele não está. Temos que parar, querido, de procurar Jesus em compra de carros, casas, achando que por eu ter muito agora Jesus vai ser comigo. Temos que parar, querido, de procurar Jesus naquilo que aparenta. Às vezes você entra num local, você vê uma igreja lotada, aí você fala assim, aqui Deus está presente. Cuidado. Aí você entra numa igreja que é menor, aí você fala assim, acho que Deus não está aqui não, porque a igreja está muito pequena. As coisas de Deus se decidem espiritualmente, não é aos olhos humanos. Glória a Deus. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Amém? Então presta atenção, amado. Porque para a gente encontrar Jesus, a gente tem que parar de procurá-lo nas coisas. A gente tem que procurar, querido, na verdade, nos livrar daquilo que nos faz esquecer Jesus lá atrás. Hoje em dia, querido, está muito fácil esquecer Jesus. E a pessoa acha convictamente que ela não esqueceu. Não esqueci não, pastor. Esqueceu não? Não. Aí você olha, querido, tudo vem em primeiro lugar, menos as coisas de Deus. Presta atenção. Presta atenção que Deus está querendo falar contigo, querido. Deus está vindo sempre em segundo, terceiro lugar, quarto, quinto. Quando eu lembro, quando dá tempo. Isso não é caminhada com Deus. Jesus nos deu um direcionamento, Ele falou assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça tem a ver com o modelo. O modelo que Jesus nos deu, passou para os 12, deixou para nós, escrito na sua palavra, é assim, eu vim para fazer a vontade do Pai, não a minha. Hoje o que você vê é assim, eu vim para fazer a minha vontade, não a do Pai. Se você vê a quantidade de pessoas que não se submetem aos seus líderes, querido, igreja, Deus tem o melhor para vocês. Amém. Deus tem para cada um de nós uma vida mais do que vencedora. Amém. Uma vida que transformada de glória em glória. Só que você precisa ter um encontro com Jesus. E você tem que começar a procurar Jesus no lugar certo. Tem que começar a priorizar as coisas de Deus. Não começa, querido, a se impactar com coisas. Maria e José se impactaram com um evento religioso e deixaram Jesus para trás. Tem gente que se impacta com outras coisas, entendeu? Se deixa levar por outras coisas, seja o que for, querido. Ofertas, trabalho, às vezes a própria família e tudo, e aquele negócio, sabe, aquela coisa. Deus está querendo que a gente abra os ouvidos nessa noite. Amém. Porque Ele está querendo abrir os nossos olhos. Amém. Para que a gente possa contemplar o Senhor.
Glória a para que a Deus. gente possa se aproximar de Jesus. Deus está querendo que você tenha um encontro com Ele, querido. Amém. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. Porque olha o que diz, amado, Jeremias 29, 13 e 14 a parte A, diz assim, ó, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Para eu conseguir achar o Senhor, eu tenho que ir de todo o meu coração. Não basta isso só metade de mim. E a minha outra metade ficar disponível para o meu trabalho. Eu tenho que ir todo. Ah, pastor, então eu não trabalho mais. Sim, você vai trabalhar. Mas no seu trabalho, você vai refletir a glória de Deus lá dentro. Amém. Na rua, no supermercado, você vai refletir a glória de Deus. Na escola, você vai refletir a glória de Deus. Onde você for, onde você entrar, você vai refletir a glória de Deus. E você vai priorizar as coisas de Deus na tua vida. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vou pedir para a igreja ficar de pé, por favor.